Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. Nossas crianças, amados coroinhas e todas as famílias que nos acompanham pela Rádio Profecia e as nossas redes sociais, venho hoje aqui fazer um convite muito especial para todos vocês. A partir de segunda-feira, dia 15 de dezembro, até o sábado, dia 20 de dezembro, sempre aqui no nosso canal, eu estarei junto com vocês para vivermos a nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Será um momento preparado com muito carinho, pensando especialmente para vocês que servem com amor no altar e caminham com o coração aberto para aprender mais sobre Jesus. Vamos ouvir o Evangelho do dia, conversar sobre mensagens que ele nos traz e deixar que essa luz divina ilumine a nossa vida, a nossa casa, a nossa escola, o nosso serviço na igreja. Quero que cada criança e cada coroinha se sinta acolhido, importante e chamado por Deus a crescer na fé. Aqui vocês terão um espaço todo especial para aprender, refletir e também se alegrar com a presença de Deus que fala ao nosso coração. Por isso, já deixem marcado, a reflexão diária a partir do dia 15 ao dia 20 será com os nossos queridos coroinhas. Então, meus amigos, a reflexão diária comigo ao vivo, aqui na Rádio Profecia, o encontro de fé, amizade e crescimento espiritual. Conto com a presença de cada um de vocês, Não faltem. Deus abençoe e ilumine todas as crianças e coroinhas que servem com tanto amor. Meus queridos irmãos e irmãs, a Imaculada Conceição é o dogma que afirma que a Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, no ventre de sua mãe Santana, foi preservada de toda a mancha do pecado original. Isso não aconteceu por mérito próprio, mas por uma graça singular de Deus, concedida em vista da missão que ela teria, ser a mãe de Jesus Cristo. Segundo a fé católica, todos os seres humanos nascem privados da graça original devido ao pecado de Adão e Eva. Por isso, necessitamos do batismo para sermos restaurados na graça. Deus, que tudo pode e tudo vê, desde a eternidade, aplicou a Maria de modo antecipado os méritos da redenção de Cristo. Assim, Maria também foi salva por Jesus, mas de forma preventiva, antes mesmo de nascer, para que estivesse totalmente pura e preparada para gerar o Salvador. A base mais importante está na saudação do anjo Gabriel, alegra-te cheia de graça, que nós encontramos no Evangelho de São Lucas 1:28. A expressão indica que Maria já estava repleta da graça de Deus antes de receber a missão de ser a mãe do Messias, sinal que Deus a santificou desde o início. Desde os primeiros séculos, a Igreja venerou Maria como a nova Eva, aquela que por sua obediência colaborou para a salvação da humanidade. A reflexão teológica ao longo dos séculos reconheceu que essa pureza total só é possível se Maria for imaculada desde a sua concepção. Em 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma na bula Ineffabilis Deus, afirmando que essa verdade sempre fez parte da fé da Igreja. Deus prepara cuidadosamente a obra da salvação. Maria é modelo de pureza e abertura total à graça. A graça de Deus é mais forte que o pecado. Somos chamados a dizer nosso sim a Deus, assim como fez Maria. Hoje, a Igreja se veste de alegria para celebrar um dos maiores mistérios da nossa fé,
a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E para iluminar essa solenidade, o evangelho proposto é o sublime relato da Anunciação, no qual contemplamos o encontro entre o céu e a terra, entre o projeto eterno de Deus e a liberdade de uma jovem mulher de Nazaré. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final e não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa reflexão com seus amigos e familiares. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa com o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade insignificante da Galiléia. Aqui já encontramos um primeiro ensinamento. Deus age na humildade. Ele não escolhe Jerusalém, a cidade santa, não busca os poderosos ou os instruídos, mas vai ao encontro de uma jovem simples chamada Maria. A saudação do anjo é única na história. Alegra-te, cheia de graça. O termo grego usado por São Lucas kecharitomene, significa plenamente agradecida, completamente envolvida pela graça, desde sempre. Não é apenas um elogio, é uma constatação espiritual. É como se o anjo dissesse: Maria, tu já está totalmente cheia de Deus. Não há sombra de pecado em ti. Aqui encontramos o fundamento bíblico do dogma que celebramos no dia de hoje. Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Essa é a doutrina da Imaculada Conceição. O pecado original é a condição de separação de Deus que todos herdamos. Maria, porém, por um privilégio único, não herdou essa mancha, pois Deus a preparou para ser a mãe do Salvador. Ela não é pura por si mesma, mas pela graça antecipada de Cristo. O que Cristo realiza em todos nós após a redenção, Ele realizou em Maria antecipadamente. A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, chamou Maria de Nova Eva. Se pela primeira Eva entrou o pecado no mundo, pela nova Eva entra a salvação. Ambas foram colocadas diante de Deus com liberdade, mas suas respostas foram diferentes. Eva, embora criada sem pecado
escolheu desobedecer. Maria, concebida sem pecado, escolheu crer, obedecer e acolher. Essa comparação é essencial, porque mostra que Maria não é um detalhe, mas parte do plano de Deus desde o início. No proto-evangelho de Gênesis 3,15, Deus promete: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa mulher é Maria. A inimizade total entre ela e o mal só é possível se ela nunca tiver sido tocada pelo pecado. Portanto, a Imaculada Conceição não é apenas um privilégio, mas uma exigência da missão que Deus lhe dá. Quando o anjo anuncia: conceberás e darás à luz a um filho, Maria se questiona: como acontecerá isso se eu não conheço homem? Aqui vemos a profundidade humana de Maria. Ela não entende ainda como Deus realizará a sua obra, mas permanece aberta. A sua pergunta é de discernimento, não de dúvida. É a pergunta de quem quer compreender para entregar-se o melhor. O anjo então revela o mistério: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É o mesmo verbo usado para descrever a nuvem que cobria a Arca da Aliança. Assim, Maria se torna a arca viva, o novo templo, o lugar sagrado onde Deus habitará corporalmente. A encarnação é obra da Trindade Santa. O Pai envia o anjo, o Filho se encarna no seio de Maria, o Espírito Santo realiza a concepção virginal. Maria participa livremente desse mistério, oferecendo sua fé e sua total disponibilidade. Então Maria pronuncia a frase que mudou o destino da humanidade: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse instante, o Verbo eterno de Deus se fez carne. O sim de Maria abre as portas da salvação. Ali começa a nova criação. Maria é livre. Deus não força, ele propõe. A salvação entra no mundo pela liberdade de uma mulher. Maria é humilde. Ela reconhece, serva e coloca toda a sua vida à disposição de Deus. Maria confia. Ela não entende tudo, mas sabe que Deus é fiel. Maria coopera. A salvação é graça, mas também envolve a resposta humana. A Imaculada Conceição garante que esse sim seja puro, total, sem reservas, porque seu coração nunca foi dividido pelo pecado. A celebração de hoje não é apenas um olhar para Maria, mas para nós. Maria é o sinal de que Deus inicia a vitória sobre o mal, desde as primeiras páginas da história da salvação. Maria não está longe de nós. Ela é o modelo do que Deus quer fazer na humanidade. Cada vez que dissemos faça-se, Deus começa algo novo em nós. A Imaculada nos ensina a viver na graça, a rejeitar o pecado e a escolher a vontade de Deus. Assim como Maria abriu a porta para Cristo entrar no mundo, nós abrimos a porta para Cristo entrar em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas realidades. Então, queridos irmãos e irmãs, na solenidade da Imaculada Conceição, contemplemos este mistério tão grande. Deus preparou Maria desde o primeiro instante de sua vida para ser o lugar puro onde seu filho habitaria. Ele a encheu de graça, preservou-a do pecado e fez dela um sinal vivo da nova criação. E no Evangelho de hoje, vemos essa obra chegando à plenitude quando Maria responde com fé: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que também nós, diante dos chamados de Deus,
tenhamos a coragem, a humildade e a docilidade de Maria. Que a Imaculada seja a nossa mãe, nossa mestra e nosso refúgio. Santa Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.